Oi pessoal, vamos fazer aqui um vídeo, tá? De 15 minutinhos, tá bom? Nós vamos fazer questões sobre direito tributário, direito tributário. Vamos ver como é que eu estou aqui na questão das imunidades tributárias, tá? Porque as imunidades é um tema que é bastante exigido. Limitações constitucionais ao poder tributar. Tá? Vamos ver aqui, vamos fazer algumas questões aqui. Eu vou colocar mais alguns anos aqui, acho que tá bom esses. Que é para pegar o cargo, posso colocar de procurador, ok? A banca, vou colocar banca CESP-CBA, CESP, esse daqui, ok? E modalidade certo ou errado, ok? Que mais? Área de atuação, área de formação, vou colocar aqui, direito, tá? Direito, depois de ter feito muita coisa errada, eu fiz direito. Vamos lá, buscar algumas questões, tá? Vai dependendo como é que eu estou aqui, aí eu vou estudar a matéria. Eu vou fazer um estudo reverso, né? Porque eu tenho uns 15 minutinhos aqui, vou fazer um estudo reverso. Faço as questões e aí a partir das questões, o que eu errar, não entender, não lembrar, aí eu vou fazer um estudo, tá bom? Então, vamos lá. No que diz respeito às limitações do poder tributar, aos mecanismos de freios e contrapesos e ao regime de precatórios, julgo o item. Para que determinada empresa pública se utilize do regime especial de precatório, é necessário que ela não atue em regime de concorrência com empresa do setor privado e que não tenha objetivo de lucro. Bom, na verdade, a empresa ela tem algumas imunidades se que ela não atue realmente concorrência com o regime privado e também não tenha objetivo de lucro. Mas essa coisa de precatório eu não sei. Vou colocar que é certo. É certo. Então, vamos ver qual que é aqui, o que fala. Vamos lá. O STF, efetivamente, a orientação desta corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mistas, prestação de serviço próprio do Estado em regime não concorrencial. Interessante, eu não sabia disso, mas assim, STF diz ainda, entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos, se trata de sociedade de economia mista ou empresa pública, que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objeto primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios. Então é assim, sociedade de economia mista ou empresa pública, no caso aqui, que esse saneamento básico, né? Aqui na Bahia é a Embasa, lá em São Paulo é a Sabesp. Então, se essa empresa que presta serviço de saneamento básico, ela não tiver lucro, ela pode ter. Estou lembrando que a Sabesp, ela tem inclusive capital na Bolsa de Valores, então ela não tem ela tem lucro, certo? Então vamos ver aqui. A imunidade recíproca entre os estados, a União, os estados, os municípios, abrange todas as espécies tributárias. Não, porque as espécies tributárias são taxa, contribuição de melhoria e impostos. Então, não são todas as espécies tributárias, não, é só dos impostos. Está erradinho, tá bom?
Foram quantas? Só duas questões? Então deixa eu aumentar mais um pouco aqui essa. Deixa eu ver, eu vou tirar aqui a questão dos anos. E aí, quando a gente tira, vem de todos os anos, ok? Bora lá, para vir mais questões. E aí, veio 4. Bora mais uma aqui, então. No que diz respeito às limitações do poder de tributar, aos mecanismos de freios e contrapesos e ao regime. Então, essa questão aqui, ó, para que determinada empresa pública se utilize do regime especial de precatório, é necessário que ela não atue. Sim, a gente já resolveu essa questão e ela veio de novo. É sério? Nós resolvemos essa questão e realmente, para que ela se utilize do regime especial de precatório, é necessário que ela não atue em concorrência e que ela também não obtenha lucro. Muito certo. E aqui a imunidade recíproca não abrange todas as espécies. Está errado porque abrange só os impostos. E essa daqui, vamos ver. Caso, considerando que uma autarquia federal que não visa a exploração da atividade econômica e não cobre tarifa ou preço por serviço prestado, tenha adquirido um prédio para instalação de sua administração do Distrito Federal. Julgue o item. Tá. Então aqui o prédio, quem adquiriu foi uma autarquia federal. E ela não visa a exploração de atividade econômica. Tá certo. Então vamos lá. Caso o prédio em questão seja vendido para uma pessoa física, essa operação ficará sujeita ao pagamento de ITBI, uma vez que a limitação do poder de tributar não mais se aplicará. Se está vendendo para uma pessoa, quem compra, a pessoa que compra, não vai ter mais a limitação do poder de tributar, uma vez que a limitação do poder de tributar não mais se aplicará. Na hora que uma pessoa particular, uma pessoa física, que não tem imunidade, ela comprar, ela vai pagar. Está certo, gente. Se não tiver, agora que a gente vê. Está certinho. Vamos lá. Tem um texto aqui. Mas não tem nada. Reputa-se de natureza política a imunidade tributária recíproca. Sim, são entre natureza política. Reputa-se de natureza política. Eu vou achar que sim, porque é o seguinte: reputa-se de natureza política, a imunidade tributária recíproca. Porque são os entes políticos, eles não podem tributar, mas eu acho que é. Então, vamos lá, gente. A gente já fica sabendo agora. Não é de natureza política. Por quê? A imunidade recíproca é uma norma negativa de competência tributária dirigida às pessoas estatais. É classificada quanto ao parâmetro para concessão como imunidade subjetiva. Imunidade subjetiva, pois leva em consideração as pessoas beneficiadas pela exceção. Quanto à origem, considerada uma imunidade ontológica, já que existia, mesmo sem a previsão legal, é ontológica. Quanto às imunidades políticas, estas são conferidas para prestigiar outros princípios constitucionais e podem beneficiar pessoas que têm capacidade contributiva, tá? As imunidades políticas, né? Então, essa daqui é uma imunidade, a natureza é ontológica. Ontológica, certo? Tá bom, pessoal? Então, tá, quanto à origem, as imunidades podem ser ontológicas e políticas. No caso, a imunidade ontológica, que realmente eu não iria saber, ela existiria mesmo sem a previsão constitucional. Pois o fundamento do entendimento do princípio da isonomia, o pacto federativo, a imunidade tributária recíproca trazida na questão é exemplo de imunidade ontológica, por se configurar uma cláusula protetiva do pacto. Bom, muito bom, bom saber disso, tá? Não tem problema não. Agora, talvez eu tenha que conseguir mais questões, porque assim,
Então eu vou colocar assim, vamos ver, direito tributário. Bom, direito tributário, vamos continuar lá na imunidade, que a imunidade é imunidade. Imunidade tributária. Nossa, tem tanto aqui, ó. Imunidade constitucionais. Limitações. Tem limitações ao poder. É isso. E limitações ao poder tributar. Limitações constitucionais ao poder tributar. Ok. Então, quando eu coloco ali, já é. Agora, eu vou deixar. Vou ver se vem questões de todas as bancas. Como que é essa questão de fazer isso? Parece que vem mais questões. Uau, gente, 1.431 questões. Entendi. Que eu filtrei muito, né? Mas vamos ver se aqui, se a gente consegue. Tem aqui aí uns minutinhos. Vamos ver. Não constitui princípio constitucional, não constitui princípio constitucional tributário da irretroatividade, princípio da autonomia da vontade. A gente não estudou, eu não estudei princípio, né, gente? Eu fico falando que eu vou fazer uma coisa e faço outra. Quer dizer, eu posso voltar aqui e fazer o filtro. Eu falei que eu ia filtrar que eu vou colocar a modalidade certo ou errado e não vou colocar banca, tá? Bora de novo, vamos buscar aqui mais questões para ver quantas vem. Eu tenho pouco tempo também, né? Então, 200, bom, vamos lá. Considerando os princípios e as normas de direito tributário, mas eu não coloquei, não foi... limitações do poder tributário, princípio tributário, limitação e imunidades. Porque tem aqui princípio. Então vamos lá. De acordo com o STF, a imunidade tributária aplicável aos livros quanto ao imposto de importação alcança os leitores de livro eletrônico, apenas se estes não possuírem funcionalidade acessória. É isso mesmo. Não é? Mas eu acho que teve algum julgado, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. A imunidade tributária constante no artigo 150, inciso 6d da Constituição, aplica-se à importação e comercialização de mercado interno do livro eletrônico e nos suportes, exclusivamente utilizado para fixá-los como leituras de livro eletrônico, ainda que possuam funcionalidade acessória. Então, o artigo 150, sem prejuízo de outras garantias, assegurada ao contribuinte, é vedada à União, Estados, Distritos Federais e Municípios, instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão. Então, sobre o Kindle e e-readers, ainda que possuam, bom saber. Para a instituição de novas taxas, deve-se observar tanto a anterioridade anual quanto a anterioridade nonagesimal. Bom, tem que se observar, mas para a instituição de novas taxas, quer dizer, são novas taxas, deve-se observar tanto quanto, se depender da taxa, tem que observar um, dependendo da taxa, tem que observar o outro. E aí? Eu vou colocar como certo porque colocou uma coisa geral. E aí, pensei nisso. Agora, vamos ver. É isso mesmo, porque olha só. A taxa está sujeita à regra de observação das anterioridades de exercício nonagesimal. Segue as exceções, tá? Que não respeitam qualquer anterioridade. São esses impostos aqui. Agora aqui, não respeita a anterioridade anual, mas respeita a nonagesimal, 90 dias. Tá? De combustível, ICMS, contribuições sociais, IPI, tá? O mnemônico é CICI. Não respeita a noventena,
mais a anterioridade de exercício. Imposto de renda, o IPVA, base de cálculo, né, do IPVA e IPTU, base de cálculo. Não respeita 90, não respeita 90 dias, mas respeita a anterioridade de exercício. Então, se for feito no dia 31 de dezembro, em janeiro já pode, né, porque já foi no outro exercício. Né? Não respeita a estrita legalidade tributária. Atualização monetária, obrigação acessória, não sei o que é isso aqui não. Bom, no que diz respeito às limitações do poder de tributar, os mecanismos de freios ou contrapeso, afronta limitações constitucionais do poder de tributar, lei federal que autorize sem parâmetro legal conselhos de fiscalização de profissionais regularizadas e fixar genericamente, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços relacionados com suas atribuições legais, que constituem receitas próprias de cada conselho. Afronta a limitação constitucional do poder de tributar, lei federal que autoriza sem parâmetro legal conselho de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar genericamente, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços do serviço relacionado com suas atribuições legais que constituam receitas próprias de cada conselho. Eu acredito que não afronta, está errado. Afronta, então. Então tá certa a questão. Afronta limites constitucionais do poder tributar, lei federal que autorize. Então, a lei tá 11.000 de 2004, que autoriza os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar as anuidades devidas por pessoas, não estabeleceu a expectativa, criando uma situação de instabilidade institucional ao deixar o puro arbítrio do administrador estabelecimento do valor da exação. Não cabe aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas realizar a atualização monetária em parâmetro superior aos permitidos em lei, sob pena de ofensa ao artigo 150, inciso 1 da Constituição. Né? Então afronta. Então não afronta. C, tá correto. Então afronta, gente. Ai, confusão, hein? Não nada, tem que estudar, viu? Vamos lá. Para que determinada empresa pública se utilize de regime especial de precatório, é necessário que ela não atue. Nossa, gente, cai, Sim, é verdade. E aqui? A imunidade recíproca entre União e Estado abrange toda. Não, errado, não abrange. Então, vai ter outras. Vamos ver essa daqui. Os Estados, Distritos Federais e municípios podem estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza com a finalidade de fomentar a economia da região de procedência ou destino. Diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza. Peraí, o Estado e os municípios podem estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços. Eles não podem colocar tributação entre bens e serviços de qualquer natureza com a finalidade de fomentar a economia da região, procedência ou destino. Acho que está errado. Porque eles não podem tributar, não é isso? Veda, né? O artigo 152 da Constituição diz que é vedado aos Estados, Distrito Federal e município estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços, qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, tá, eles podem sim, mas eles não podem estabelecer diferenças, é assim? Os Estados Unidos podem estabelecer diferença tributária. Vai ter errado, tá? Então, os Estados podem, é verdade, mas podem.
entre bens e serviços de qualquer natureza com a finalidade de fomentar. Podem. O P da não discriminação tributária. Gente, o que essa pessoa fez aqui? Ai, é vedado, então não pode. E ela fez isso. Eu aí não, me poupe. Anterioridade tributária implica na impossibilidade de uma lei tributária impositiva mais onerosa seja aplicada relativamente a situações pretéritas. Não é isso não. Anterioridade tributária implica... Não, tá errado, não é isso não. Não é isso. Vamos ver o que é. A questão mistura dois princípios. Anterioridade tributária está prevista no artigo 153b da Constituição, sendo defeso ao fisco cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Então, defeso, sendo defesa, é proibido, tá? Já a irretroatividade está prevista no artigo 153A da Constituição, que veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Então, tá. Então, assim, por isso que tá erradinho. É vedada a União instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço de autarquias, no que se refere ao patrimônio, a renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Então, é vedada a União instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço de autarquias, no que se refere ao patrimônio, renda e aos serviços vinculados à sua finalidade essenciais ou delas decorrente. Sim, vinculado, mas não é todo patrimônio. Vou colocar como certo, mas eu estou em dúvida porque é isso mesmo, mas não, porque fica assim, como se fosse, vamos ver, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. Institui imposto sobre patrimônio e rendas uns dos outros, que é recíproca. Parágrafo 2º. Vedação do inciso 6A é extensiva às autarquias e às fundações públicas instituídas e mantidas pelo poder público. No que se refere ao patrimônio, a renda... Ah, tá. Ok. Então, agora que eu entendi. Porque autarquias e fundações... no que se refere a patrimônio e renda, no que se refere e aos serviços vinculados à sua finalidade essencial ou a delas decorrente. Entendi. Então, se a União tiver um imóvel, não, o INSS, que é uma autarquia, tiver um imóvel, então não pode ser cobrado desse imóvel IPTU, porque no caso eu sou vinculado às suas finalidades. Por exemplo, o INSS tem um prédio lá para poder ter o trabalho, né? O dela decorrente. Decorrente é porque tem o que? Um estacionamento do lado que cobra. Pode ser isso, né? Mas tá bom. Base. A gente já tá fazendo os. Base de cálculo é o valor sobre o qual se aplica a alíquota do tributo, devendo ser definida em lei complementar para o cumprimento do princípio da legalidade. O único que se aplica à base de cálculo. É por lei complementar? Bora colocar como certo? Não é. Mas é porque, então, vamos ver aqui. Um erro. De fato, a base de cálculo deve ser por lei complementar, conforme o artigo 146, 3A da Constituição. Contudo, o princípio da legalidade não é o único que se aplica à base de cálculo, tá? Como, por exemplo, podemos citar o princípio da anterioridade anual, pela qual a majoração da base de cálculo que torne um tributo mais oneroso deverá respeitar o exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o aumentou.
Certo, pessoal? Então aqui o erro não é porque eu coloquei certo, porque falou, mas tá falando que base de cálculo é o valor sobre o qual se aplica a alíquota devendo ser definida e ele computado para o cumprimento do princípio da legalidade. O erro foi aqui, ó. O único que se aplica à base de cálculo. Não, porque também aqui diz que, por exemplo, o princípio da anterioridade também, anual também se aplica, não é o único, tá bom? Então nós fizemos, tem mais uma? Tem mais uma questão? Vamos fechar então aqui. A Assembleia Legislativa é uma unidade da Federação. De uma unidade da Federação aprovou lei que majorava o percentual da contribuição previdenciária para o custeio dos benefícios de aposentadoria. Nessa situação, o novo percentual de contribuição só pode ser exigido no exercício financeiro seguinte ao da aprovação de tal majoração. Bom, Assembleia, primeiro que eu acho que a Assembleia Legislativa de uma unidade da Federação aprovou lei majorando da contribuição previdenciária para o custeio dos benefícios de aposentadoria. Primeiro, que não é a Assembleia que faz sobre a contribuição previdenciária, é a Assembleia? Não, vou colocar que está errado pelo seguinte, e nós acertamos, porque pelo seguinte, ele está errado porque pode cobrar no mesmo ano, né, quando é mas vamos ver se a Assembleia pode também, vamos ver aqui. De acordo com o artigo 195, as contribuições sociais apenas respeitam o princípio da noventena e não precisa respeitar o princípio da anterioridade anual. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após 90 dias da data da publicação da lei que ela houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3b, que é da anterioridade anual. Assim, respeitando o princípio da legalidade, só se poderá majorar tributo por meio de lei. Tá? As contribuições sociais podem ser exigidas após 90 dias da publicação ao ato normativo que os houver instituído ou majorado, ainda que a cobrança ocorra no mesmo ano. Certo. Mas então não falou nada, então a Assembleia pode, né? Então a questão diz que a Assembleia Legislativa de uma unidade da Federação aprovou lei que majorava o percentual de contribuição previdenciária para o custeio dos benefícios. Nessa situação, o percentual de contribuição só poderá ser exigido no exercício financeiro seguinte ao da aprovação da tal majoração. Não, como a gente falou, pode ser 90 dias, né? Então fizemos essas questões aí, tá? Nós fizemos essas 10, eu tinha feito 12, depois tinha feito 12, né? 16, então pronto. Em mais de 15 minutos, tá bom, pessoal? Vou fechar esse vídeo, ok? Essas questões.